Hoje vamos falar um pouco sobre as medidas de ângulos. Em especial, queremos falar um pouco sobre as unidades de medida. Mas antes, vamos falar um pouco sobre as medidas de ângulos em si. Bom, então, nessa figura aqui desenhada previamente, temos três ângulos, AOB, BOC e o ângulo maior, AOC, ou seja, o ângulo que é a junção do laranja com o azul. Bom, então o que queremos fazer aqui? Queremos fazer o seguinte, ó. Veja que podemos definir a medida de AOB. AOB, faremos isso. A medida de AOB, vamos chamar de alfa, ou seja, essa abertura aqui mede alfa. A medida de BOC, então vamos escrever aqui, medida de BOC, vamos chamar de beta. Então, essa medida aqui, beta, podemos dizer, pelo próprio, deixa eu consertar aqui, beta, podemos dizer pela própria figura e de forma intuitiva que a medida do ângulo AOC, a medida da abertura AOC é igual à soma das medidas de AOB, veja que AOB é o que está em laranja, mais a medida de BOC, mais a medida de BOC. Na realidade, acabamos por usar uma simbologia mais simples, que é dizer que essa medida é igual a, digamos que, alfa mais beta, que são as duas medidas de cada um deles, ou seja, alfa e beta. Vou até usar a cor aqui, normal, aqui laranja, já que eu usei laranja ali, vou usar laranja aqui também. Então, alfa mais beta. Então, a AOC, se eu fizer de verde, por exemplo, então se esse ângulo todo aqui for o ângulo verde, que é a junção dos dois, e eu posso chamar ele de θ, podemos dizer que θ é igual a alfa mais beta, ok? Outra coisa também que aparece aqui, que fica bastante claro, é que, repare que alfa, né, ou seja, AOB, né, é menor que AOC. Ou isso, o que isso tem a ver com a medida? É que, na verdade, isso é a simplificação de escrever que a medida de AOB é menor que a medida de AOC. Dizemos que um ângulo é menor que o outro quando podemos colocá-lo ele totalmente contido no interior do outro. Então, o ângulo alfa é menor que o ângulo θ, porque todos os pontos interiores a alfa, veja, o interior de alfa, o interior de alfa está totalmente contido no interior de θ, certo? Então, o interior de alfa, que claro, continua aqui, ó, está totalmente no interior de θ. Então, dizemos que alfa é menor que θ, assim como beta é menor que θ. Para comparar alfa e beta, eu deveria colocar um dos seus lados em comum e verificar se todos os pontos de um estão dentro do outro. É claro que quando eles forem iguais, os pontos de um estarão dentro do outro e o do outro dentro do um, né? Aí eles serão iguais se seus lados coincidirem. Mas vamos falar um pouco da unidade de medida. Há basicamente duas unidades de medidas comuns usadas pelas pessoas para medir ângulos. Uma delas é o grau, cujo símbolo normalmente é um círculo, assim, e o radiano, cujo símbolo é rádio. A correlação entre as duas é que 180 graus correspondem a π radianos, ou ainda, que também é usual, 360 graus, 2
π radianos. Lembrar que π é um número irracional e esse símbolo significa um número que tem infinitas casas decimais que nunca tem um padrão de repetição. Ok, então 180 graus, 360 graus, π radianos, 2π radianos. Mas como eu uso isso? Bom, vamos tentar usar isso aqui. Digamos que eu queira converter 30 graus para radianos, que é isso que nos interessa no momento. Mostrar como converter uma medida de graus em radianos. Basta fazer 180 graus correspondem a π radianos. Então, 30 graus corresponderão a alfa radianos. Pronto. Agora, como é uma proporção direta, basta escrever 180 graus sobre 30 graus π sobre alfa. Desse modo, alfa 30π sobre 180. Assim, alfa é igual a π sobre 6 radianos. Veja que basta simplificar o 30 com 180, ficando com 1 e 6. Beleza? Então, nesse primeiro exemplo, convertemos 30 graus para radianos. Vamos fazer o contrário agora, convertendo de radianos para graus. Então, digamos que eu queira converter 3π sobre 2 radianos para graus. Pronto. Então, se eu sei que 360 graus, por exemplo, correspondem a 2π radianos, e eu quero saber beta graus, a quanto corresponderá 3π sobre 2 radianos. Basta fazer de novo uma proporção direta, então basta escrever aqui 360 graus sobre beta igual a 2π dividido por 3π, isso tudo sobre 2. Pronto, podemos simplificar aqui agora. 360 graus sobre beta, aqui 2π vezes 2 sobre 3π. O π pode ser simplificado, π. O 4, 2 vezes 2 com 360, ficamos com 90, e aqui apenas com 3, isso quer dizer que beta, então, é 90 vezes 3, 270 graus, certo? Então, tá aí as duas conversões de π, de grau para radianos e de radianos para graus, certo? Com o tempo vai se tornar usual essa conversão de grau para radiano para você. É importante que você treine essa conversão, né? Só uma última observação que tem a ver com a justificativa do porquê que 180 graus equivalem a π radiano. Lembre-se que convencionamos, na verdade, em um dos nossos vídeos você deve ter visto, que um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta, então o ângulo de meia volta, ele tem 180 graus, e convencionamos também que isso equivale a π radianos. Então, por isso que 360 graus, que é o ângulo de uma volta, então o ângulo de uma volta tem 360 graus e, portanto, 2π radianos, por definição. E é daí que partimos para que
possa ser feita a conversão de grau para radiano e vice-versa, certo? Então, ângulo de uma volta 360 graus. Então, só como uma observação final, já fizemos 2 exemplos de conversão de grau para radiano, de radiano para grau. É isso, espero que você tenha entendido, que tenha entendido a ideia de medida de comparação entre ângulos e de conversão entre as unidades de medida entre ângulos também. Até a próxima aula, fico por aqui. Tchau.